O teu campo de batalha é no secreto. E eu quero saber quantos de vocês, nesse mês de junho, andou um pouquinho além, foi um pouquinho mais para frente, ou muito mais para frente, na tua vida em secreto com Deus. Levanta a mão, deixa eu ver. Eu peço para levantar a mão, que é o único jeito de eu me comunicar com você, né? Então eu peço para levantar a mão que eu enxergo. Que bom que você reagiu. A minha intenção era essa. E nós também colocamos à disposição o livro Queimando no Secreto. É um livro de fácil leitura, mas de muita inspiração. Então, se você ainda não leu esse livro, tem na nossa livraria. Se você não está fazendo o nosso devocional diário, tem também na nossa livraria o nosso devocional, que nós usamos. Ah, pastor, mas eu vou esperar para começar ano que vem. Gente, falta muito para o ano que vem. Falta muito. Começa agora que você pega metade do ano. Você pode ser transformado nessa metade de ano. Então, reaja mesmo. E amanhã começa também uma nova modalidade no nosso Instagram de envolvimento com o nosso tempo devocional, que vai ser pessoas como você, nossos líderes, nossos presbíteros, e até você pode fazer também. A gente tem gravado pessoas com um devocional mais curto, mas falando mais sobre o assunto do dia. Então vai estar no Instagram, você vê ali qualquer hora do dia. O Instagram da igreja todo mundo já está seguindo e vai dar certo em nome de Jesus. Vamos lá. Mateus 6,6 é o texto áureo dessa série, né? Que falamos aí desde o começo do mês, quando eu falei de Jesus e os discípulos em João 20. Jesus e os discípulos indo pescar e não pegando nada. Jesus falando, vá pescar, e eles pegam demais no mesmo lugar. Por que isso muda? Por que isso é diferente? Falamos sobre você agir nesse sobrenatural. Ali eu falei que a nossa pescaria não acontece quando lançamos a rede. A nossa pescaria não acontece quando saímos com o barco. Nossa pescaria acontece quando falamos e ouvimos Jesus. Por isso, o teu campo de batalha é no secreto, não é lá onde você está lutando. Lá onde você vai lutar, você já vai com a vitória conquistada, no teu secreto. No segundo dia da mensagem, eu falei, usando principalmente aquela passagem de Jacó, quando as suas ovelhas, quando ele faz um trato com Labão para que suas ovelhas malhadas, as salpicadas, passassem a ser dele, e ele então usa aquela estratégia de uma vara com uma casca tirada em fita assim, a outra ela é zebrada, né? E ele usa aquilo ali, e eu falei que aquela vara nunca produziu um resultado. O que produziu resultado foi a atitude de Jacó em fé, a atitude de fé dele, indo, preparando aquilo e crendo que aquilo ia funcionar diante das ovelhas, e funcionou. Aí domingo passado tivemos a ordenação. Quem estava aqui no domingo passado de manhã, digam aleluia aí, um amém, glória a Deus, pelo pastor Daniel, que está pregando hoje lá no Campo Grande, na nossa extensão, e foi uma grande festa. E hoje eu concluo então com essa leitura, Mateus 6,6. Vamos ler juntos? Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Como tem sido a tua experiência no secreto? Como tem sido? Quando eu comecei a falar sobre isso, pessoas começaram já a compartilhar comigo de convicções que tomaram ali, decisões importantes que estavam receosos. Por quê? Porque começaram a gerar intimidade. Naquele mesmo texto da primeira, que eu coloquei 2 flip chart aqui, lembra? Um sobre a morte, e ainda o homem vivendo sobre aquela sentença, o outro a ressurreição. E eu falei que temos que viver nessa palavra de Jesus, que é aquela palavra que se realiza, ou usando o termo que é bem conhecido, aquela palavra rema, aquela que se realiza. E algumas pessoas me abordaram depois falando assim, pastor, quando eu saberei que é Jesus? Eu tenho convivência de algumas décadas com algumas pessoas aqui.
Essas pessoas, elas me conhecem apenas de perceber como eu estou, elas já sabem. Elas olham para mim e já sabem se eu estou gostando, se eu não estou gostando. Olham para mim e já sabem se eu estou aprovando ou se eu estou reprovando. Se eu estou animado, se eu estou desanimado. Olham para mim e já sabem. Isso tem a ver com intimidade. Pastor, como é que eu vou saber que é Jesus falando? Quando você tiver intimidade com Ele, você saberá. Amém. Quando você tiver intimidade com Ele, não haverá dúvida. Você sabe que é Jesus falando. Você sabe que é Jesus agindo. Isso é fruto da intimidade. E a intimidade é fruto de uma busca cotidiana. Uma busca todo dia no secreto. Tua vida com Deus. Leitura da palavra de Deus e oração. São os dois elementos que você caminha e carrega. Então eu preguei sobre o fundamento disso, a nova realidade em Cristo, que é a ressurreição. Depois eu preguei sobre a atitude diante disso, que é uma atitude onde você, no secreto, constrói uma realidade. Constrói o seu dia. Aliás, eu falei isso. Desenhe, faça o seu dia em oração e depois se levante e vá viver o seu dia. E agora eu falo sobre o que é o fechamento disso. Como isso vai funcionar. Como isso vai realizar. Por isso a mensagem de hoje traz por título: Revestidos de autoridade espiritual. Revestidos de autoridade espiritual. E o texto base é Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Você podendo depois ler esse capítulo de Efésios, que ele é muito lindo, mas ele tomou muito tempo de mim na manhã, e eu tirei essa parte, porque o que me interessava é o versículo 12, o 13 e 14. Versículo 13 e 14. Está aqui, já vai estar na projeção agora aí. Agora vocês também ouviram a verdade. Ele está falando daqueles que já receberam Jesus, que foram lavados, que receberam, foi derramada sobre eles a graça. Agora ele fala, vocês que também já ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. Você pode repetir, selo do Espírito Santo? Isso aqui é fundamental para você entender a autoridade. O selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança. Até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. O selo do Espírito Santo. As batalhas que nós vivemos são batalhas espirituais. Um casal em guerra, aquilo é espiritual. Uma pessoa que entra num novo emprego e ali ela começa a viver uma perseguição e começa a viver, aquilo é espiritual, não é só espiritual, mas é principalmente espiritual. Lembrem-se que a vida mudou. Você não é mais o Pedro pescador de antes de seguir Jesus. Aquele Pedro pescador, diante de seguir Jesus, ele pescava para a sua morte. Agora, o Pedro que segue a Jesus, foi pescar e não pegou nada, porque ele tinha que aprender a pescar de outra forma. A vida mudou. O mar não era mais lugar deles. Eu cheguei a usar a expressão que somos agora estrangeiros nessa terra. Por mais brasileiros que sejamos, por mais que dominamos a língua, por mais que temos aqui nossa raiz cívica, nós somos estrangeiros espiritualmente, porque o mundo jaz no maligno, e nós já fomos iluminados pelo Espírito Santo de Deus. As nossas batalhas são espirituais, as nossas vitórias são espirituais. Pastor, consegui fechar um grande negócio. Você dá glória a Deus, por quê? Porque é espiritual. Mas os negócios que você lida lá é de bateria, é de tinta, é de areia. Não tem nada de espiritual nisso. Mas você é espiritual.
Então esse negócio que você fez, ele se torna espiritual, porque você é espiritual, e aquele recurso que é moeda corrente no país, que vem para a tua conta em forma de Pix, ou vem para a tua mão em forma de cédula, aquilo é espiritual também, porque uma parte daquilo você promove o reino de Deus. Você está vendo como não dá mais para dividir, não dá mais para separar? Você é espiritual. Diga, eu sou espiritual. Eu me aceito, eu sou espiritual. Então vá para a batalha de uma forma espiritual. Pare de batalhar somente na força do intelecto, somente no esforço, somente na tua vontade. E vá preparar as suas batalhas na presença de Deus. Porque suas vitórias são espirituais, mas saiba, suas derrotas também são espirituais. Também são espirituais. Eu estava cuidando de um casal que estava afastado da igreja, voltou, não vi hoje, mas voltou, faz um mês mais ou menos que está vindo. E aquele casal, o problema deles era uma crise aguda financeira. E ele falou assim, pastor, eu parei de ir à igreja, porque eu via lá o senhor com projetos lindos, coisas, uma igreja que mostra, até antes de contribuir, você já está vendo, porque a gente faz pela fé. E eu não podendo fazer o que eu gostaria, então parei de ir. Eu falei, que raciocínio esquisito. Eu falei, além de você vir, você deveria insistir. E insistir em contribuir, que você já teria sanado essa tua crise aguda financeira. Porque a Bíblia diz que você dá e depois receberá. Uma medida grande, sacudida, recalcada. Preguei faz pouco tempo sobre isso, sobre ser generoso. Eu li e falei, mas as pessoas têm um jeito de pensar, e elas pensam que isso exclui o espiritual. Não excluiu, isso comprometeu tanto o espiritual da pessoa, que inclusive ela deixou de adorar a Deus. Deixou de adorar a Deus. E estava essa crise aguda no seu trabalho, na sua profissão ou financeira. Começou a se estender para o seu casamento. E quando eu cheguei para poder ajudar, estava tudo indo por água abaixo. Olha só que ação diabólica para destruir. E você fala, mas pastor, eu não tenho essa capacidade. Pastor, eu não tenho essa condição. Você tem. Eu vou te ensinar como você luta no secreto. Você precisa de uma Bíblia. Quem aqui tem uma Bíblia, diga graças a Deus. Graças a Deus e a milhares de homens e mulheres que lutaram para que a Bíblia chegasse a nós. Graças a Deus nós temos uma Bíblia. Você tem uma Bíblia. Você tem pelo menos um joelho que dobra. Porque tem gente que já comprometeu um com futebol, com não sei o que, machucou. Mas tem pelo menos um que dobra. Então você dobra o joelho. E você tem a Bíblia, você ora, você lê a Bíblia. Nós estamos em Provérbios, livro de sabedoria. Você vai lendo Provérbios. E ao mesmo tempo que está lendo Provérbios, você fala, opa, minha vida não é isso. Então ela precisa se tornar. Então você pega o joelho que dobra. Você dobra o joelho. Estou aqui no meu secreto. Eu não estou ocupando mais que 1 metro e pouco quadrado. Todo mundo tem mais do que 1 metro quadrado para viver. Você deita em mais que 1 metro quadrado. Aí você começa a meditar. Meditar, quando a Bíblia fala, não é assim, estou pensando. Não, é você aplica aquilo na sua vida. Aí você fecha a Bíblia e ora. Pastor, é muito tédio. É que você não está vendo o espiritual. Quando eu fecho meus olhos em oração, quando eu me rendo de joelho na presença de Deus, há um rebuliço no mundo espiritual. Os demônios ficam desesperados, porque eles percebem que eu estou insistindo no caminho da vitória. Quem crê nisso, dá um aplauso ao Senhor. Você pode fazer. Você pode fazer. Aliás,
Eu não gosto de falar a palavra tem que fazer, porque se trata de relacionamento. E todo relacionamento, se fala eu tenho que ir lá, é sinal que já não está bom. Agora, você precisa descobrir quem é Jesus, e você não vai querer mais sair da presença dele. Viver espiritualmente, você acabou de ler comigo, é carregar sobre si o selo. Que selo é esse? É o selo que veio do próprio Deus, desceu do céu, mas não em forma corpórea. Quem veio em forma corpórea foi Jesus, e Jesus falou, eu vou para que ele venha. E ele fala, o selo que vocês receberam será, ou foi, o Espírito Santo. Então esse é o selo que nós carregamos, que é visto no mundo espiritual. No mundo espiritual, esse selo, ele é visto, ele é respeitado, ele é temido e ele resolve. Porque ele justifica, ele ampara, ele dá autoridade de quem está sendo enviado. E aqui se reporta, esse termo selo, se reporta ao tempo em que uma correspondência, uma escritura, algo era colocado ali, uma cera quente, derretendo, e então era batido o selo, que às vezes estava estampado no próprio anel do rei, ou às vezes estava num cartucho, como um carimbo que ele batia, e ali ficava a marca real. E aquela marca todos temiam. Por quê? A marca era forte? Não, o exército era forte. Porque a marca do rei dava medo? Não, porque o rei era poderoso. Então quando ele fala que nós somos marcados pelo selo do Espírito Santo, os demônios temem, o mundo espiritual balança, porque ele está falando das legiões de anjos que cuidam daqueles que herdaram a salvação. Ele fala da estrutura celestial, e ele fala do nome temido no céu, na terra e debaixo da terra, o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Quando é visto o selo na tua vida, o mundo se põe de joelhos, porque você está passando. Porque você está passando. É essa autoridade que nós somos revestidos. A partir de domingo que vem eu falo dos para vencer, e vou terminar daqui a pouco com o texto envolvendo isso. Mas para hoje eu separei 2 ensinos sobre o secreto. Os últimos, que é o fechamento. Veja, eu já estou colocando o selo e falando, pode ir, que você entendeu. Vá e fique praticando isso. Não retroceda. A Bíblia diz que Deus não espera de nós perfeição, mas Ele espera de nós crescimento. E Ele fala que o meu justo viverá pela fé. E ele avança por causa disso. E se ele retroceder, Deus não se agrada. Está me entendendo? Então você não pode retroceder. Você tem que estar fazendo cada vez mais. Se colocou isso. Agora, pastor, está chegando, diz que vem uma frente fria. É isso, nossa frente fria é isso aqui que você está vendo aqui. Ó. Né? É isso aí, chegou a frente fria já. Pronto, esfriou. Nossa, é um inverno terrível. Aí você fala, pastor, como é que eu vou sair debaixo do cobertor? Irmão, você tem um encontro marcado com o Espírito Santo. Quem é que está levando isso a sério? Dá uma glória a Deus. Primeiro ensino dos 2 que eu vou deixar. No secreto, identificamos os ataques espirituais. No secreto, identificamos. Eu coloquei ali em destaque o fato de você identificar. Porque os ataques espirituais não param. O problema é que nós, muitas vezes, por não termos intimidade com o Espírito Santo de Deus, nem com o Senhor Jesus, consequentemente, nós não identificamos, e com isso ficamos sofrendo. No face a face, onde nós temos levado parte da igreja, aqueles que querem têm ido, né? Teremos um agora, daqui 14 dias, depois teremos outro já no outro mês, outro no outro mês, e assim por diante. Lançaremos domingo que vem o próximo para quem quiser fazer inscrição, que não é isso que vai acontecer agora, porque já está lotado há mais de um mês, é para o outro. Lá, nós levamos as pessoas a identificarem ataques espirituais que elas sofriam, e elas então percebem, e ali elas conseguem romper. Gente, eu estou vendo mudança de vida que eu nunca vi.
Eu via uma pequena mudança, eu via uma mudança bonita nas pessoas, mas agora eu estou vendo uma mudança muito marcante, muito significativa. Por quê? Porque a pessoa está tendo discernimento, entendimento. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Em 1 Pedro capítulo 5, vamos ver a poderosa palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 em diante. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as ansiedades, pois Ele cuida de vocês. O 7, por favor, as mulheres que têm uma tendência a maior ansiedade. Por favor, as irmãs, podem ler o 7 para nós outra vez? Agora vamos os homens, que a gente disfarça mais a ansiedade, mas igualmente somos ansiosos também, preocupados. Vamos falar? Entreguem-lhe todas as suas ânsias, pois Ele cuida de vocês. Vamos ler todo mundo junto agora? Entreguem-lhe todas as... Somos vencedores em Cristo. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, sustentará, fortalecerá e colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Aqui ele nos fala de uma estratégia de Satanás. E ele compara a estratégia de Satanás a um leão que está rodeando a sua presa. Ele já te identificou, ele só não pode atacar. Diz que ele está nos rodeando, rugindo, vendo alguém para devorar. Por que ele não ataca? Porque nós não permitimos com a nossa insistência na palavra de Deus. Ele não consegue nos atacar se nós estamos vivendo debaixo de princípios. Uma vida de santidade no altar de Deus não é só para bonito ou só para agradar a Deus, é para preservar a tua vida, é para preservar a tua fé, é para te preservar contra as investidas de Satanás, porque é isso que ele usa, para até mesmo te dominar. Por isso que o teu tempo com Deus, o teu tempo devocional com Deus, te ajuda a perceber as estratégias, os ataques, e você identifica. E quando identificamos um ataque, uma armadilha de Satanás, ele já está derrotado, porque foi reconhecido. O que você faz parando o seu tempo, logo no início do seu dia, você antecipa o início do teu dia, para ter um tempo com Deus, seja o início do teu dia, a hora que for, é só você antecipar. Você antecipa e fala: Deus, eu poderia dormir até tal hora, mas eu antecipei meu horário para poder ter esse tempo com o Senhor. E ali você vai orar, você vai começar a ter entendimento na palavra e na oração.
na palavra e na oração. Você vai começar a identificar. E quando você começar a identificar, você vai ver que esses ataques que acontecem, eles acontecem diariamente. Nós temos livramento diário. Você está vivo aí porque Jesus tem te guardado. Eu estou aqui de pé porque o Senhor tem cuidado da minha vida. Senão eu não sobreviveria. E como eu percebo isso? Ele compara o diabo com um leão rugidor. E isso tem um significado. Eu fui dar uma olhadinha no que significa, com que intenção o leão ruge. Porque o rugido do leão não enche a barriga dele. É quando ele devora a sua presa que ele tem algum benefício. Por que ele ruge? E aqui eu separei 3, lá fala um monte de coisa, falta alguns negócios nada a ver, mas eu separei 3 que tem, e eu vou te falar os 3 depois eu explicar. Primeiro, ele tem intenção de paralisar quem escuta, ele tem intenção de ameaçar, e ele tem intenção de trazer a batalha para o ambiente dele, marcar território. Então vamos lá, primeiro, paralisia. Você pode repetir? Paralisia. O rugido do diabo na vida de tantas pessoas tem paralisado essas pessoas na sua caminhada com Deus. Elas têm se afastado de Deus por causa de ruídos do diabo. Quem aqui veio para essa igreja atraído pelo Espírito Santo de Deus e apaixonado por Jesus, dá um glória a Deus. Eu acredito que todo mundo. Mas sabe quantos saem daqui decepcionados com Jesus? Ninguém. Eles saem decepcionados com os ruídos. Ruídos que às vezes nem existiram, mas que Satanás é tão ardiloso que ele monta toda uma situação e aquele ruído começa a te paralisar. Então você você vai para o teu secreto, você ora diante de Deus, e se você não estiver aproveitando isso, você sai numa fé ingênua. Que Satanás vai desistir de você, ele não desiste. Ele sabe que falta pouco tempo para ele te roubar da presença de Deus. Então ele vem com toda a força para tentar resgatar você para aquela vida perdida e medíocre que você vivia antes do Senhor entrar na tua vida. Então ele vem, e no primeiro rugido, você para de medo, porque você estava esperançoso de tudo ir bem. Pedro, não vai pescar do lado de cá que você não pesca nada. O mundo não é mais favorável a você. O mundo é favorável àqueles que estão a caminho da perdição. Você está do lado de cá. E do lado de cá, você só vai vencer no nome do Senhor Jesus Cristo. Você não pode ser paralisado pelos ruídos do diabo. Você não pode ser paralisado pelos rugidos que ele tenta demonstrar força sobre você, domínio sobre você. Isso gera uma ameaça constante. A ameaça é tudo que nós ouvimos, de gente de perto e de gente de longe. Você liga o noticiário na TV, ou abre o noticiário no teu smartphone, tem notícias ameaçadoras. O tempo todo, vem governo, passa governo, muda a liderança, muda isso, muda aquilo, e parece que a mídia só consegue dar notícias ruins. E eles têm todo um porquê deles por trás disso, que sinceramente nem me interessa, porque eles estão perdidos nos seus próprios propósitos. Mas eu não, você não. Nós sabemos muito bem onde queremos chegar, mas se você chega para alguém e fala assim: hoje eu vou ter um dia abençoado, a pessoa tem dificuldade de falar amém. A pessoa vai olhar e falar: por quê? Aí você fala: é por causa de Jesus. Mas quem você pensa que é? Não, é por causa de Jesus, não por mim. E a discussão vai acabar em nada. Você veja como você não consegue fluir no assunto, sendo uma pessoa que acredita na bênção. Você sairá daqui hoje, vai ter um encontro com alguém hoje ainda, talvez na sua casa, talvez, mas amanhã com certeza vai encontrar pessoas que não estão aqui, que não foram a uma igreja, não ouviram a palavra de Deus.
Aí você chega para ela e fala assim: uma semana abençoada. Essa semana nós vamos viver a primeira semana do mês de julho. Essa semana, se você cumprir meta, vamos bater a meta do mês essa semana. Vamos pegar essa semana e vamos fazer tudo acontecer. A pessoa vai ficar incomodada. Ela vai olhar para você e falar: está muito animadinho. O que está acontecendo? Você fala: não, é que eu fui na igreja. Que igreja? Aqui é mundo real. Ó, a igreja é real. É isso que os crentes da atualidade estão começando a entender. Igreja não acontece só aos domingos. Igreja se reúne aos domingos, mas ela acontece a semana inteira. Segunda-feira de manhã é território da igreja do Senhor Jesus Cristo. Terça-feira é território da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quarta é território da igreja do Senhor Jesus Cristo. Todo dia é dia para o Senhor Jesus operar na tua e na minha vida. Ameaças. E por último, regra. Ele traz você para as regras do mundo. Um mundo materialista, um mundo que está comprometido já na sua origem. E você começa a tentar vir na igreja domingo, orar para a bênção de Deus, e na segunda-feira negociar com o diabo. Não vai dar certo, ninguém agrada a dois senhores. Não vai dar certo. Ele tenta impor o seu jeito de lutar. Você que está aprendendo a lutar, que teu campo de batalha é no secreto. Aí você vai para o campo de batalha do profissional, vai para o campo de batalha do teu relacionamento, seja qual for. Você tem que ver o lado espiritual daquilo e falar: no espiritual eu vou ganhar isso. No espiritual eu vou prevalecer. Ele fala que o Satanás é como um leão rugindo, tentando pegar. Ele está rugindo e a quem devorar. Mas ele termina com o versículo 9 dizendo assim: permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Vamos repetir? Permaneçam firmes contra ele. Repete. E sejam fortes na fé. E ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. Ele fugirá de você. Ele fugirá de você. Não tema. Ele fugirá de você, porque você estará bem amparado. Esse é o secreto onde identificamos os ataques. Mas tem um segundo ensinamento, que é o último que eu vou deixar dessa série, que é que no secreto descobrimos quão fortalecidos somos. É no secreto que nós descobrimos isso. Porque muitas vezes, eu no secreto, eu oro a Deus, e Deus fala: meu filho, eu te darei as nações por herança. Meu filho, eu te darei isso, aquilo, a igreja triunfará. Meu filho, vá, semeie, a seu tempo você colherá. E assim por diante. Aí eu pego, saio empolgado do momento de oração. Aí eu abro minha conta e dá vontade de voltar para o secreto. Eu abro a conta bancária e falo: ai, eu vou ter que voltar para o secreto. Sabe por quê? Porque isso aqui é o que nós conhecemos como real. E a promessa de Deus é real. Só que ela só se torna real na conta quando ela se cumprir. Mas ter a promessa já é tudo o que precisamos, sim ou não? Sim ou não? Eu vivo por uma promessa. Quem mais? Vamos ler o texto de Efésios capítulo 6, versículo 10 a 13, que fala o quão fortalecidos nós somos. Efésios 6, 10. Pode ir o texto que ninguém está procurando mesmo. Então a gente já vai direto no telão. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vamos repetir? Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus. Domingo que vem eu começo a falar sobre isso, tá bom? Vistam toda a armadura de Deus. Por isso que eu vou, a próxima série de mensagens, 4 domingos, será revestidos para vencer. Revestidos para vencer. Ele fala aqui, ó, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes
contra as estratégias do diabo. Mas não estava falando do diabo agora em Pedro? Pois é, agora é Paulo escrevendo os Efésios. E ele fala, ele está falando, ambos estão falando do mundo que nos rodeia, que é real e que está interferindo totalmente, favorável ou desfavorável, depende da tua busca em Deus. Pois nós não lutamos, e aqui ele revela, né? Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Revista-se, entenda que é uma batalha espiritual. Essa semana, conversando com um casal que já conversei muito, eu tenho convivência com eles há muito tempo. E olha, já cheguei até a desanimar pensando, eles não têm jeito. Só não falei para eles. Porque era cada briga, não era nem briga. Olha, parecia coisa de cinema. Como encrencavam. E essa semana eu estava falando com os dois. E eles falando, pastor, nossa vida melhorou tanto. Aí, mas estava feliz, porque a gente nota um casal que está em dia. Eles ficam o tempo todo meio juntos. Fica com um risinho maroto. Fica ou não fica? Quem é casal sabe o que eu estou falando, né? Você fica ali, quando você está meio arrepiado, já atendi eles, um sentado numa ponta do sofá, e meu sofá tem 3 metros de comprimento, o outro sentado na outra ponta. E eu no meio, pensando, do qual dos dois que eu vou apanhar primeiro. Você vê o grau. E ali estava novamente os dois amontoados no meu sofá, assim. Eu falei, o sofá é grande, gente, pode espalhar. Ah, não, pastor, deixa. Eu falei, ué, o que está acontecendo? O marido falou, pastor, eu era o que começava a briga, mas ela que provocava. Então, eu tomei uma decisão a última vez que o senhor conversou comigo. Quando ela começa a me provocar, não importa onde, eu dobro o joelho, levanto a mão e começo a orar. Com isso, ela nunca mais me provocou no shopping para não passar vergonha, porque passou. Com isso, ela nunca mais procurou briga comigo dentro do mercado, porque era só ela me provocar, eu dobrava o joelho. Ó Deus de vitória! Ó a estratégia aí, irmão. Ó a estratégia. E eu falo em casa que ninguém vê. Aí, pastor, eu vou para o cantinho do sofá e fico orando. E ela vinha, me cutucava, tentava. Aí ela viu que não adiantou. Sabe o que aconteceu? Hoje não, hoje está tudo bem. Mas o processo foi o seguinte, ela começava a me provocar, eu ia para o cantinho, começava a orar. Até um dia que ela me provocou, eu fui, porque eu brigava, o briguento era ele. Ele falou, eu fui para o cantinho e comecei a orar. Quando eu olhei para o lado, ela estava de joelhos, orando junto comigo. E agora? Ela não me provoca mais. Eu falei, mas você continua orando? Claro. Ele entendeu que a sua batalha não era contra a carne e o sangue. Não adiantava ele bater boca com a esposa, porque isso não tem fim. Ele falou, eu não vou ceder a isso. Eu vou começar a vencer essa batalha no secreto, na oração, na comunhão com Deus. No secreto descobrimos quão fortalecidos somos. É tudo muito maior do que nós. A luta que Satanás arma, os desafios que nós temos, as contas que temos a pagar, os problemas que arrumamos, ou que arrumam para a gente, é sempre muito grande, muito maior do que o nosso bolso, maior que a nossa capacidade, maior que a nossa paciência. Tudo acaba antes do problema, menos uma coisa: o nosso Deus é maior do que tudo isso.
Por isso, quando você vai a Deus, você encontra o caminho para ter a tua vitória em tudo isso. É lá no teu secreto com Deus, onde você determina a ação sobrenatural dos anjos do Senhor, do sobrenatural de Deus, neutralizando as ciladas e armadilhas e tantas outras mega operações que Satanás arma para te destruir e causar dor e problema, inclusive de te tirar do caminho que vai para o céu. É lá no teu secreto que você determina ações espirituais que estão muito além. Por isso que no livro que eu pedi que você leia, que eu indiquei para a tua leitura, Queimando o Secreto, tem um capítulo que ele contempla sobre oração em línguas. Porque você que não tem interpretação, você ora em línguas. E a Bíblia fala, quem ora em línguas fala para a sua própria edificação. Por quê? Porque ali o teu espiritual fala coisas que a tua razão não consegue perceber ainda. E você ora, e com isso, esse movimento espiritual acontece. E muitas vezes você não entendeu nem o porquê, mas você sabe que teve origem no teu momento com Deus. Alguém já leu esse livro, já que eu indiquei? Levanta a mão. Melhorou. De 2 passou para uns 5 já. É motivo de grande alegria, aumentou 150%. É ou não é? É muito. Vocês me deixam muito feliz. Mas pode melhorar isso ainda mais, né? Pode melhorar ainda mais. Eu vou te contar um exemplo para concluir, que eu tive há poucos dias. Eu vivo isso, gente. Por isso que eu tenho exemplos. E eu não cito o nome de ninguém, por isso não se preocupe, que ninguém sabe que é você. Mas isso que eu vou citar não é nem aqui da igreja. Eu estava conversando com amigos, um casal, e eles estavam falando para mim da alegria de ver o Daniel e ser ordenado e tudo mais. E então eles estavam me falando de uma preocupação que eles estavam com o filho. Porque o filho estava preso numa armadilha do diabo. Uma moça que o estava prendendo, em 2 meses, conseguiu tirar toda a alegria dele. Ele já devia satisfação para a moça de tudo. E eles estavam vendo que estavam perdendo o filho. E pediram oração para mim. Nisso, passou um tempinho, daqui a pouco chegou o filho. E ele não sabia que eu estava falando sobre isso. Mas eu aproveitei, estava um outro colega, outra pessoa amiga também junto. Eu nem me referi ao casal, eu me referi a essa outra pessoa. Falei, deixa eu te contar uma história que aconteceu com um jovem da minha igreja. E comecei a contar como aquele jovem vinha numa trajetória de bênção, uma trajetória de realização. Eu via a mão de Deus movendo, eu falei, puxa, isso aqui vai ser um obreiro valoroso na nossa igreja, onde Deus quiser pôr ele, mas vai ser valoroso e eu vou investir o que eu puder. No meio do caminho, esse moço começa a ter um relacionamento com a moça, e nesse relacionamento, essa moça era, pensa, uma pessoa complicada, uma pessoa maldosa, uma pessoa encrenqueira, uma pessoa até mesmo violenta, e começou a ter um relacionamento doentio, e eu vendo aquela pessoa envolvida, eu via o brilho, parecia um sanguessuga, tirando toda a vitalidade daquele moço, e aquilo ia acabando, e eu falando do pai daquele moço, que eu tinha que começar a atendê-lo, a ajudá-lo. Por quê? Porque ele começou a ficar desesperado, até a hora em que houve um rompimento, e Deus encaminhou aquele moço para uma outra realidade. Deu tempo, graças às orações dos pais e ao despertamento que Deus fez no coração dele e tudo mais. Nisso, o rapaz que estava ouvindo saiu. Veja, eu nem falei o nome dele, eu nem citei a situação dele, eu citei uma parecida, que eu lidei. Ele saiu, numa boa, já tinha terminado de falar, não foi desrespeitoso não, saiu. Dali a pouco eu vi, o pai saiu também. Dali a pouco os dois voltam. O pai já com uma cara mais feliz. Aí o pai falou assim, pastor, o senhor pode orar pelo meu filho? Por quê? Porque ele me chamou ali e falou assim, pai, eu não quero dar o desgosto
para o senhor que esse moço que o pastor estava falando deu para o pai dele. Eu quero terminar com isso agora. Aí o pai falou assim: o senhor pode orar por ele? Porque isso é coisa do diabo. Acho que ele vai até manifestar. O pai falou. Eu falei: eu acho que ele não vai manifestar. Ele falou: por que não? Eu falei: porque ele já tomou uma postura que repele o diabo. Ele tomou uma postura que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas mesmo assim, por via das duas, eu falei: ajoelha aí, porque se encapetar ajoelhado é mais fácil de lidar. Ajoelhou, e eu ali fui, mas eu já comecei orando, falando: esse moço já foi liberto pelo posicionamento que ele teve diante de Deus. Você não imagina o fortalecimento que já está na tua vida, se você fizer escolhas que envolvam aquilo que você descobre na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus e pare e diga: eu vou viver isso. Leia mais um tanto, pare e diga: eu vou viver isso. E cada vez que você se compromete com a palavra de Deus, as hostes do diabo, essa batalha de principados, essa batalha de potestades, ela abre caminho, porque alguém marcado com o selo do Espírito Santo está passando e os demônios não podem suportar. Teu campo de batalha é no secreto. Você tem um selo do Espírito. Essa é a autoridade que você carrega. Essa autoridade que você leva. É o selo do Espírito, não é o que você faz. Não é o que você deixou de fazer, é o Espírito na tua vida. E por causa do Espírito Santo na tua vida, você começa a ter uma vida moldada por Ele. As velhas receitas do mundo já não funcionam mais para você. Você tem que achar maneiras diferentes de trabalhar, de abordar e até de resolver problemas de conflito de casamento, como esse irmão que eu falei. Você agora não age mais pelo que você acha, ou pela vantagem que você imagina, ou espertalhão de brasileiro. Você age pela fé. E pela fé você avança em território que você nunca avançou. Construa o teu dia primeiro na tua vida com Deus, e depois se levante e vá viver o teu dia no meio de um mundo sem ser do mundo, no meio de um mundo que tem tendência, mas sem se contaminar, como um peixe que vive no mar salgado, e quando você o pesca e vai comê-lo, você tem que acrescentar sal, porque mesmo que ele vivesse no meio de um mar salgado, ele não se contaminou. Você é essa pessoa a partir de hoje. Se coloque em pé e lê esse texto comigo de Mateus 6,6, mas já no formato que nós olhamos aí, e você vai falar o que está entre parênteses, está bem? Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto. Outra vez, cada um vai para o seu quarto. Feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então, seu pai, que observa em segredo, você não vai estar sozinho, os recompensará. Outra vez. Eu quero isso para a minha vida, quem mais? Isso está acessível a você. Isso está acessível a você. Mas eu sei que não é fácil. Fácil, irmão, é o caminho largo. Fácil é viver no costume do mundo. Do mundo que eu vim, que você veio. O que nós falamos aqui nesse mês foi viver uma vida que prioriza Deus, que gasta sua melhor energia para falar com Deus, que gasta sua melhor força para buscar a Deus. Mas isso não é normal. Vai ser sempre sobrenatural. Mas com o tempo esse sobrenatural vai entrando na tua vida. Não quer dizer que ele entrou na sua vida, é você que está se tornando mais sobrenatural. E você vai começando até mesmo a sentir falta. Quando um dia não puder, você dá um jeito e acha um canto
para ter o teu momento a sós com Deus. Não é aquela oração que fazemos dirigindo o carro, ou aquela oração que fazemos dividindo a nossa atenção com outras coisas. Não, pode orar assim também, não tem problema. Mas não tem nada a ver com aquela oração que você fala para o mundo. Porque agora, para mim, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu posso, eu coloco à disposição do Deus Todo-Poderoso. E eu quero falar com Ele. E agora, eu quero